Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 11. Finalmente, os hóspedes permitiram que suas roupas de trabalho fossem lavadas. Nem eles mesmos conseguiam mais suportar o odor. Carregando 4 trouxas enormes, Bok-hee, Dok-hee e Sun-ja foram até a enseada. Com as longas saias arregaçadas e amarradas, as mulheres se agacharam junto à água e ajeitaram as tábuas de lavar roupa. A água gelada congelava suas pequenas mãos, a pele espessa e áspera por causa dos anos de trabalho. Com todas as suas forças, Bok-hee esfregava as camisas molhadas na tábua de madeira, enquanto a irmã mais nova, Dok-hee, organizava a roupa suja restante ao seu lado. Sun-ja lavava um par de calças escuras manchadas de sangue e vísceras de peixe, que pertencia a um dos irmãos Chung. — Você se sente diferente depois de casada? Perguntou Dok-hee. As garotas tinham sido as primeiras a saber da notícia depois que o casamento foi registrado, e ficaram ainda mais surpresas do que os hóspedes. Ele a chama de Yobo? Bok-hee parou o que estava fazendo para observar a reação de Sun-ja. Devia ter repreendido a irmã por sua impertinência, mas também estava curiosa. Ainda não, respondeu Sun-ja. O casamento tinha ocorrido 3 dias antes, mas, por falta de espaço, Sun-ja ainda dormia no mesmo quarto que a mãe e as criadas. Eu gostaria de me casar, disse Dok-hee. Bok-hee riu. Quem se casaria com garotas como nós? Eu gostaria de me casar com um homem como o pastor Isaac, disse Dok-hee, sem piscar. Ele é tão bonito e amável. Ele nos olha nos olhos com tanta bondade quando fala conosco. Até os hóspedes o respeitam, mesmo que ele não saiba nada sobre o mar. Já repararam nisso? Era verdade. Os hóspedes costumavam caçoar das pessoas de classes mais altas, que tinham recebido alguma educação, mas gostavam de Isaac. Ainda era difícil para Sun-ja pensar nele como seu marido. Bok-hee deu um tapa no braço da irmã. Perdeu o juízo? Um homem como ele jamais se casaria com você. Tire essas ideias estúpidas da cabeça. Mas ele se casou com Sun-ja. Ela é diferente. Nós duas somos criadas, argumentou Bok-hee. Dok-hee revirou os olhos. Como ele a chama, então? Ele me chama de Sun-ja, respondeu ela, sentindo-se mais livre para falar. Antes de Hansu, Sun-ja costumava conversar mais com as irmãs. Está ansiosa para ir para o Japão? Perguntou Bok-hee. Ela estava mais interessada na vida em uma cidade do que no casamento, que lhe parecia horrível. Sua avó e sua mãe tinham praticamente se matado de trabalhar. Nunca ouvira a mãe rir. Os homens disseram que Osaka é mais movimentada do que Busan ou Seul. Onde vão morar? Perguntou Bok-hee. Não sei, na casa do irmão do pastor Isaac, suponho. Sun-ja ainda pensava em Hansu e em como ele poderia estar por perto. Mais do que qualquer outra coisa, tinha medo de se encontrar com ele. No entanto, a ideia de nunca mais voltar a vê-lo lhe parecia pior. Bok-hee esquadrinhou o rosto de Sun-ja. Está com medo de ir? Não devia ficar. Acho que você vai ter uma vida maravilhosa lá. Os homens disseram que há luzes elétricas em toda parte. Nos trens, nos carros, nas ruas e em todas as casas. Dizem que não há nada que uma pessoa queira que não possa encontrar nas lojas de Osaka. Talvez você fique rica e mande nos buscar. Podemos montar uma pensão lá. Bok-hee ficou encantada com a ideia que acabara de ter. Eles também devem precisar de pensões no Japão. Sua mãe pode cozinhar, e nós podemos limpar e lavar as roupas. E você acha que eu tenho ideias absurdas? Dok-hee deu um tapinha no ombro da irmã, deixando uma marca úmida na manga do casaco dela. Sun-ja tinha dificuldade de torcer as calças molhadas, porque eram pesadas demais. A mulher de um sacerdote pode ser rica? Perguntou Sun-ja. Talvez os pastores ganhem muito dinheiro, disse Dok-hee,
E os pais dele são ricos, não são? Como sabe disso? Questionou Sundja. Sua mãe havia contado que os pais de Isaac tinham terras, mas muitos proprietários de terra tiveram que vender suas propriedades para os japoneses a fim de pagar novos impostos. Não sei se vamos ter muito dinheiro, e isso não importa. As roupas dele são muito elegantes e ele é culto, explicou Doc Hee, sem saber ao certo como as pessoas ganhavam dinheiro. Sundja começou a lavar outro par de calças. Doc Hee olhou para a irmã. Podemos dar a ela agora? Bok Hee fez que sim com a cabeça. Queria que Sundja parasse de pensar sobre ter de ir embora. A jovem parecia angustiada e triste, em vez de uma noiva feliz. Você é como uma irmã mais nova para nós, embora sempre tenha parecido mais velha, porque é inteligente e paciente, disse Bok Hee, sorrindo. Depois que foi embora, quem vai me defender quando eu levar uma bronca da sua mãe? Você sabe que minha irmã não vai fazer nada, acrescentou Doc Hee. Sundja deixou as calças que estava lavando junto às pedras. As irmãs moravam com ela desde a morte de seu pai. Não conseguia imaginar a vida sem elas. Queríamos lhe dar um presente, revelou Doc Hee, mostrando a ela um par de patos esculpidos em madeira de acácia, pendurados em um cordão de seda vermelho. Eram do tamanho do punho de um bebê. O ajuste do mercado nos disse que os patos escolhem apenas um parceiro para toda a vida, explicou Bok Hee. Quem sabe você volta para casa em alguns anos e traz seus filhos para conhecermos. Eu sou boa com crianças. Criei Doc Hee praticamente sozinha, apesar de às vezes ela ser atrevida. Doc Hee empurrou as narinas para cima com o indicador para fazer uma cara de porco. Ultimamente você parece muito triste, e nós sabemos por quê, disse Doc Hee. Sundja ergueu o olhar, segurando os patos. Tem saudades do seu pai, disse Bok Hee. As irmãs tinham perdido os pais quando ainda eram bem pequenas. O rosto largo de Bok Hee se abriu em um sorriso triste. Ela baixou os olhos graciosos e tão pequenos que pareciam 2 girinos até se encontrarem com as maçãs do rosto marcadas. As irmãs tinham rostos quase idênticos, embora a mais nova fosse mais baixa e ligeiramente mais rechonchuda. Sundja começou a chorar e Doc Hee a envolveu em seus braços fortes. Meu abude, meu abude, disse Sundja baixinho. Está tudo bem, vai ficar tudo bem, disse Bok Hee, dando tapinhas nas costas dela. Você tem um bom marido agora. Yang Jin fez ela mesma as malas da filha. Cada peça de roupa foi cuidadosamente dobrada, em seguida empilhada em um quadrado gigante de tecido, cujas pontas ela atou com firmeza. As pontas do tecido foram unidas para formar uma alça. Nos dias que antecederam a partida do casal, Yang Jin não parava de pensar que estava se esquecendo de algo, o que a levou a desfazer as 4 trouxas e em seguida refazer o processo. Queria enviar mais comida, como jujubas desidratadas, flocos de pimenta, pasta de amendoim, grandes anchovas secas e pasta de soja fermentada como presente para a cunhada de Isaac. Mas o pastor disse que não poderiam levar muita coisa na balsa. Além disso, poderíamos comprar o que quisermos lá, garantiu ele. Bok Hee e Doc Hee ficaram em casa na manhã em que Yang Jin, Sundja e Isaac foram para o terminal da barca de Busan. Foi difícil despedir-se das irmãs. Doc Hee chorou, inconsolável, com medo de que Yang Jin fosse para Osaka com eles, abandonando-as à própria sorte em Yeongdo. O terminal da balsa de Busan era uma estrutura prática de tijolos e madeira construída às pressas. Passageiros, parentes que tinham ido se despedir e vendedores ambulantes perambulavam pelo terminal ruidoso e lotado. Os passageiros esperavam em filas imensas para mostrar os documentos à polícia e aos funcionários da imigração, antes de embarcar na balsa de Busan para Shimonoseki. Enquanto Isaac estava na fila para falar com a polícia, as mulheres se sentaram em um banco próximo, prontas para se levantar caso ele precisasse de algo. A balsa enorme já estava no cais, esperando que a inspeção de passageiros fosse concluída. O cheiro de algas marinhas se misturava ao odor de combustível da embarcação. Sundja tinha passado o dia inteiro enjoada e estava pálida e exausta.
Tinha vomitado mais cedo e não havia mais nada em seu estômago. Yang Jin apertou a menor das trouxas contra o peito. Quando voltaria a ver a filha? Ela se perguntou. O mundo parecia partido. O que era melhor para Sunja e o bebê parecia não importar mais. Por que tinham que ir? Yang Jin não ia poder segurar o neto nos braços. Por que não podia ir com eles? Devia haver trabalho para ela em Osaka, ponderou. Mas Yang Jin sabia que tinha que ficar. Era responsabilidade dela cuidar do túmulo dos sogros e do marido. Não podia deixar Rune para trás. Além disso, onde viveria se fosse para Osaka? Sunja se curvou ligeiramente, emitindo um pequeno gemido de dor. — Você está bem? A garota fez que sim. — Eu vi o relógio de ouro, revelou Yang Jin. Sunja cruzou os braços em torno do corpo. — Foi um presente daquele homem? — Sim, respondeu ela sem olhar para a mãe. — Que tipo de homem tem dinheiro para comprar algo assim? Sunja não respondeu. Restavam apenas mais alguns homens na frente de Isaac na fila. — Onde está o homem que deu esse relógio a você? — Ele mora em Osaka. — O quê? Então ele é de lá? — Ele é de Jeju, mas mora em Osaka. Não sei se é lá que ele está agora. — Está planejando vê-lo? — Não. Não pode se encontrar com esse homem, Sunja. Ele a abandonou. Não é uma boa pessoa. Ele é casado. Yang Jin respirou fundo. Sunja podia ouvir a si mesma falando com a mãe, mas ao mesmo tempo tinha a sensação de que era outra pessoa. Eu não sabia que ele era casado. Ele não me disse. Yang Jin ficou imóvel com a boca entreaberta. Um dia, no mercado, uns garotos japoneses começaram a me importunar, e ele os colocou para correr. Então nos tornamos amigos. Pareceu natural finalmente falar dele. Sunja pensava com frequência em Hansu, mas não havia ninguém com quem conversar a respeito. Ele queria cuidar de mim e do bebê, mas não podia se casar comigo. Disse que tinha mulher e 3 filhas no Japão. Yang Jin segurou a mão da filha. Você não pode se encontrar com ele. Aquele homem... Yang Jin apontou para Isaac. Aquele homem salvou sua vida, salvou seu filho. Você faz parte da família dele agora. Eu não tenho mais o direito de voltar a vê-la. Sabe o que isso significa para uma mãe? Em breve você vai ser mãe. Espero que tenha um menino, para que seu filho não precise deixá-la quando se casar. Sunja fez que sim com a cabeça. O relógio, o que vai fazer com ele? Vou vender quando chegar a Osaka. Yang Jin ficou satisfeita com a resposta. Guarde para uma emergência. Se seu marido perguntar como conseguiu, diga que eu dei a você. Ela pegou a bolsinha de moedas que levava por baixo da blusa. Isto pertenceu à mãe do seu pai, disse Yang Jin, entregando a ela 2 anéis de ouro que a sogra havia lhe dado antes de morrer. Tente não vendê-los, a não ser em caso de necessidade. É melhor que tenha alguma coisa caso precise de dinheiro. Você é uma jovem parcimoniosa, mas criar um filho custa dinheiro. Pode haver gastos inesperados, como visitas ao médico. Se for um menino, vai precisar de dinheiro para mandá-lo para a escola. Se o pastor não lhe der dinheiro para as despesas da casa, ganhe algum e guarde uma parte para emergências. Gaste o que precisar, mas guarde nem que sejam apenas algumas moedas em uma lata e esqueça que as tem. Uma mulher deve sempre ter algum dinheiro guardado. Cuide bem do seu marido, caso contrário, outra mulher o fará. Trate a família de seu marido com respeito. Obedeça-os. Se cometer um erro, eles vão amaldiçoar nossa família. Pense em seu pai, que era um bom homem, e sempre fez o melhor que podia por nós. Yang Jin tentou lembrar o que mais deveria dizer à filha. Era difícil se concentrar. Sunja colocou os anéis na bolsinha de pano sob a blusa, onde guardava o relógio e algum dinheiro. Omoni, eu sinto muito. Eu sei. Yang Jin fechou a boca e acariciou os cabelos de Sunja. Você é tudo o que eu tenho, e agora que está indo embora, não tenho mais nada. Vou pedir ao pastor Isaac que escreva para você quando chegarmos. Sim, e se precisar de alguma coisa, peça para ele me escrever uma carta em coreano, e eu peço a alguém na cidade que a leia para mim. Yang Jin suspirou. Seria tão bom se soubéssemos ler e escrever.
Nós conhecemos os números e sabemos somar. Papai nos ensinou. Yang Jin sorriu e disse: Sim, seu pai nos ensinou. Seu lar é ao lado do seu marido. Foi isso que o pai disse a ela quando se casou com Rune. Nunca mais volte para casa. Mas Yang Jin não era capaz de dizer isso à própria filha. Construa um bom lar para ele e para o seu filho. Esse é o seu dever. Eles não devem sofrer. Isaac voltou. Ele parecia tranquilo. Dezenas de pessoas haviam sido impedidas de embarcar por falta de documentos ou de dinheiro, mas Sunja e ele foram liberados. Tinham atendido aos requisitos necessários, e os funcionários não o incomodariam. Ele e a mulher podiam seguir viagem.